Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca, a passar antes dele, para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar, na solidão. Chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas. O vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam que ele caminhava sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenho medo. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre ti caminhando sobre as águas. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Senhor, salva-me, disse ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa terça-feira, o Evangelho é tão forte que eu digo assim: se eu tivesse que resumir numa frase o Evangelho de hoje, eu diria: não tire os olhos de Jesus. Jamais tire os olhos do Senhor, porque você pode afundar. Veja que Jesus estava ali caminhando sobre as águas, diz a palavra. E os discípulos ali acham que é um fantasma. Imagine você a cena. Imagine a cena. Você vê alguém caminhando sobre as águas. Olha o tamanho do milagre. Mas Pedro, naquele momento, uma fé que talvez até ele se surpreendeu, porque ele disse: se és tu mesmo, então faça-me caminhar sobre as águas. E ele começa a caminhar. Agora, redobrando, olha o que diz a palavra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, redobrando a força do vento. As ondas, imagine o mar, as ondas, imagine a cena, redobrando a força do vento. É claro que o mar ficou mais agitado e ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o mar agitado. Começou a olhar para as ondas, para o mar agitado, começou a olhar para aquela visão, vamos e venhamos, para aquela visão de catástrofe, de tragédia que ele estava vivendo. Tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Quer dizer que enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele caminhava sobre as águas. Enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele estava superando toda aquela situação. Filho, não tire os olhos de Jesus, porque talvez a vida que você está levando, o capítulo da tua vida que você está passando, esse momento presente é um momento de mar agitando. É um momento talvez parecido com esse. Parece que é um filme de terror. A saúde, o abalo psicológico, as perdas, os relacionamentos. É tantas coisas, às vezes financeiramente falando, a tua vida está uma tragédia, o mar está agitado. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do Senhor. Busque mais a Deus. O fato de você estar acompanhando o Evangelho de hoje, pode ter certeza, é o Senhor fazendo com que você olhe para Ele. Creia nisso. Receba a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quarta-feira, claro, a gente se vê por aqui. Compartilhe esse Evangelho. O que tem de pessoas precisando ouvir essa reflexão? Até amanhã, se Deus quiser.